Olá a todos. Não sei se você vai estar assistindo na boa tarde ou na boa noite, então de qualquer forma, boa tarde, boa noite para todos. Nós estamos aqui mais uma vez para nossa reflexão de domingo, para refletir um pouquinho sobre temas, sobre assuntos que façam bem para a nossa vida, que melhorem a nossa vida espiritual, que melhorem a nossa vida no mundo, né? Afinal de contas, se Jesus não se preocupasse com isso, não faria parte do ministério de Jesus, durante o tempo do ministério de Jesus, ele ter socorrido tantas pessoas em problemas comuns do dia a dia, como pessoas com febre, pessoas doentes, pessoas angustiadas, pessoas desesperadas, enfim. Então eu entendo que faz parte da mensagem de fé essa palavra que tem por finalidade trazer paz ao coração do ser humano, trazer um pouco de alento em meio às lutas que nós enfrentamos. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu gostaria hoje de meditar em algo que pouca gente sabe, né? Você já deve ter ouvido dizer, com certeza você ouviu essa história, porque é a história que a gente conta mais, principalmente os pastores falam muito dela, daquela batalha entre Davi e Golias, de Davi, que era um rapaz pequeno, ainda muito jovem, e que derrotou um gigante que estava ofendendo e aviltando a todo o povo de Israel. Esse gigante fazia parte do exército dos filisteus, que guerreavam contra Israel, contra o povo de Deus. Mas e se eu disser para você, você está acostumado com essa história, se eu disser para você que Davi derrotou 5 gigantes e não apenas um, como a gente está acostumado a ouvir. E se você quiser conferir o que eu estou falando, tem um texto que ele está lá em 2 Samuel, no capítulo 21, a partir do verso 15. Eu vou ler numa Bíblia na linguagem de hoje, só para você acompanhar, porque aqui vem melhor explicado e depois eu quero comentar esse texto com você, né? Ele diz assim: uma vez em que os filisteus estavam em guerra com Israel, e em que Davi mais os seus homens se encontravam no calor da luta, o rei Davi ficou exausto e muito fraco. Isbi-Benob, um gigante, cuja lança pesava mais de 5 quilos e que trazia uma armadura nova em folha, aproximou-se de Davi com a intenção de o matar. Mas Abisai, o filho de Geruia, chegou-se a tempo e matou o filisteu gigante, mais um gigante. Na sequência desse incidente, os homens de Davi disseram-lhe: Rei, nunca mais voltarás a combater. Por que razão havíamos nós de correr o risco de se apagar a luz de Israel? O que eles queriam dizer? Que Davi na guerra corria o risco de morrer, e o líder de Israel naquele momento, né? E Israel perderia o seu grande líder naquele momento. Então foi esse o raciocínio, né? dos amigos do exército ali de Israel, daqueles que eram mais próximos do rei Davi. Mais tarde, durante uma guerra com os filisteus, também em Gobe, Sibecai, o Husatita, matou Safe, um outro gigante. Temos mais 2, aquele Golias, mais 2. Inclusive eles são parentes. E ainda noutra peleja, no mesmo lugar, Elhanan matou o irmão de Golias, aquele primeiro, né, de Golias o giteu, cuja lança era tão grande quanto a viga de um tecelão. Então, 3 gigantes.
Noutra altura ainda, em que os filisteus e os israelitas estavam a combater em Gate, um gigante com 6 dedos em cada mão e em cada pé injuriava a nação de Israel. Jonatas, sobrinho de Davi, filho de Simei, irmão do rei, matou-o. Estes 4 gigantes pertenciam à tribo dos gigantes de Gate. Foram, pois, mortos por elementos da tropa do rei Davi. Então, quando eu falo que Davi matou não um gigante, mas 5, então vocês viram que aqui nós temos mais 4. Você vai dizer, mas não foi Davi que matou. Exatamente, esse é o ponto que eu quero refletir com vocês, né? O primeiro gigante, Davi ainda não era rei, ele vai lá, conversa com o rei Saul, enfrenta o gigante Golias e o vence na história que você conhece bem. Mas depois, Davi se torna líder da nação. Então a gente tem que lembrar que ele foi um exemplo, ele se torna líder da nação. Ele trouxe coragem para aquela nação. Ele trouxe uma liderança forte para aquela nação. E a nação entrou em guerra tantas outras vezes com os filisteus. E muito provavelmente nós estamos falando aqui de uma raça, de uma tribo lá que tinham muitos gigantes. Então, inclusive, como eu disse, alguns desses que foram mortos eram parentes lá do Golias, daquele primeiro episódio de Golias que é derrotado por Davi. Esse texto, ele traz alguns ensinamentos importantes para nós. O primeiro deles que eu quero enfocar para você é o seguinte: a gente às vezes fica com essa ilusão, com essa visão distorcida da vida, ou às vezes fica frustrado porque a gente fala assim, poxa vida, mas eu já matei o meu gigante, e agora eu tenho que matar outro. O Davi matou um só. Não, gente, Davi enfrentou muitas lutas, muitas batalhas. E o texto está dizendo para a gente que o normal da vida é esse mesmo. A gente não vai enfrentar um grande gigante, ter uma grande vitória e depois a vida vai seguir tranquila e sossegada até o fim. Não, o texto está dizendo para a gente que as lutas, as batalhas, as grandes tribulações, elas são normais na vida, elas são parte do nosso viver. Então você não precisa se sentir desolado, desanimado, você não precisa se sentir uma pessoa azarada, porque a sua vida é feita de muitas lutas. De jeito nenhum. Então você veja, um ser humano abençoado, um ser humano querido por Deus, um ser humano escolhido por Deus, como foi o rei Davi. A Bíblia vai dizer de Davi que Deus se agradava desse seu servo. Então veja, nós não estamos falando de um homem mau, um pecador que está passando por tribulações. Nós estamos falando de um homem bom, de um homem que foi escolhido por Deus para ser líder da nação. Então, embora Davi tivesse comunhão com Deus, Davi fosse sério com as suas orações, e levasse uma vida digna, nós vemos que, apesar disso tudo, Davi tinha seguidamente que lidar com os seus gigantes, Então, para pensar na sua vida um pouquinho, para pensar o seguinte, não se assuste quando as tribulações vêm seguidamente. Não se assuste quando você se deparar com mais de um gigante durante a sua jornada de vida, porque é do viver isso, E a gente precisa aceitar que é do viver. Quando a gente não aceita, o que a gente faz? A gente fica tentando convencer a gente mesmo de que, vencida uma tribulação, acabou tudo, agora a gente vai seguir em paz. Aí o que acontece? Vem outra tribulação, vem outra luta e pronto. Aí a gente fica enfraquecido, a gente fica frustrado. Por quê?
porque a realidade não é do jeito que a gente gostaria que ela fosse. Porque nós queremos imaginar uma vida sem problemas, nós queremos imaginar uma vida sem lutas, nós queremos imaginar uma vida sem tribulações. E a vida não é assim. E o texto está deixando claro isso. Israel não enfrentou um gigante, Israel enfrentou 5 gigantes. Israel enfrentou muitas batalhas. Então entenda o seguinte, é próprio da vida, é normal da vida, vai ser normal na sua vida. Você vai enfrentar vários gigantes. Você vai ter que superar grandes obstáculos muitas vezes ao longo da sua vida. Então, para você não seguir desanimado, uma dica que eu quero te dar é não fica tentando a vida tentar ser o que ela não é. A vida é atribulada, né? O próprio Senhor Jesus vai dizer o que para os discípulos? Olha, na vida tereis aflições, mas tenham bom ânimo, pois eu venci o mundo. É essa a palavra de Jesus para os seus seguidores, para os seus discípulos. No mundo vocês vão ter aflições, muitas aflições. Vão ter muitas alegrias também. Vocês vão ter muitas bênçãos também, mas vão ter aflições. E o que a gente precisa saber? Que quando o Senhor Jesus diz assim, tenham um bom ânimo porque eu venci o mundo, ele está dizendo, olha, embora vocês tenham de enfrentar na vida muitas lutas e muitas tribulações, tenham paciência. Sabe por quê? Porque vocês vão vencer. Né? Jesus é para nós o que Davi foi para Israel naquele momento. Davi foi o garoto que foi lá, enfrentou o gigante e o derrubou. Então, todo o exército que estava lá, a fama de Davi que se espalhou, deu coragem para aquela nação. Então, outros valentes surgiram, dizendo, não, esse gigante deixa comigo, porque esse eu vou derrubar. Então, nós vemos, né, que embora Davi estivesse ali naquelas batalhas, não foi Davi o responsável pela morte desses mais 4 gigantes que surgiram. Né? Foram membros do seu exército, foram guerreiros, bravos guerreiros de Israel, que seguindo o exemplo de Davi, né, ele falou, poxa, se Davi era um garoto, ele foi lá e derrubou o gigante, por que eu não vou conseguir? E de certa maneira, a gente pode fazer a mesma coisa hoje. Você pode olhar para o Senhor Jesus e dizer, se o Senhor Jesus venceu o mundo, eu também posso vencer. Eu espero que nesse momento você esteja dizendo um amém, você esteja concordando no seu coração. É verdade. Se o Senhor, meu Senhor Jesus, venceu o mundo como homem, não como super-herói. É muito importante lembrar disso. Jesus venceu o mundo não na posição de Deus, não na posição de um super-herói, de um semideus. Ele venceu o mundo na mesma condição em que nós nos encontramos. Ele venceu o mundo enquanto ser humano. E ele está nos dizendo que na nossa humanidade nós podemos vencer o mundo, vencer as suas tentações, vencer as suas lutas, vencer as suas tribulações. Né? Então, olhe para Jesus, assim como os guerreiros lá da época de Davi olharam para Davi como exemplo, dizendo, não, o nosso rei já derrubou um gigante, então eu também posso. Hoje você pode fazer a mesma coisa. Você pode olhar para o seu rei, né? Para o rei Jesus, e dizer, se ele venceu o mundo, eu também posso vencer. E aí você não precisa mais ficar, né, nessa briga interna de ficar desejando que o mundo não tenha tribulações. Não, você vai fazer a sua caminhada. Quando a caminhada estiver tranquila, você curte a caminhada. Tá tranquila, vamos curtir. Quando o gigante aparecer, quando a tribulação aparecer, você não vai ser meio pego de surpresa, porque você vai dizer, bom, eu sabia que mais hora menos hora isso iria acontecer. Então vamos enfrentar mais esse gigante, vamos enfrentar mais essa tribulação, porque com certeza eu vou sair vitorioso dela. Então essa é a primeira lição. Né? A vida não é feita de um gigante só. Nós teremos de enfrentar outros gigantes.
Uma outra coisa bacana que esse texto faz a gente pensar é o seguinte: eu quero que vocês atentem para esse fato de que agora, com esses outros 4 gigantes, Davi não precisou ir lá, correr perigo, colocar uma armadura, depois tirar a armadura, aí pegar a funda e derrubar o gigante. Não, de jeito nenhum. O que a gente vai aprender? A visão aqui é outra. E é uma visão mais parecida com a igreja e com a comunhão. Embora Davi estivesse ali, aquela luta também fosse dele, ele pôde contar com o auxílio dos seus irmãos de batalha. Ele pôde contar com a comunhão daquela que a gente poderia chamar de igreja, né? Então, aquele exército do qual Davi era o rei, eram seus súditos, seus subordinados, mas eram o conjunto de pessoas que estavam ali para defender Israel. Então, vários valentes surgem nessa história para ajudar Davi na sua luta contra esses novos gigantes. Então, lembra que o texto está dizendo lá, já no verso 15, que Davi estava exausto, Davi estava abatido por causa da luta. E nós nos sentimos assim, não é verdade? Às vezes a gente está enfrentando as lutas da vida, as batalhas da vida, e às vezes a gente está num momento que a gente diz assim, eu estou cansado. Eu já tive a oportunidade de dizer isso algumas vezes. Eu tenho certeza que você também, que está me assistindo agora, você também pode, nesse momento, estar dizendo assim, Samuel, realmente, eu estou bastante cansado, eu estou exausto. Então você está como Davi estava, exausto da luta, exausto da batalha. E às vezes, gente, a vida é assim, né? A vida a vida não faz assim. Um gigante de cada vez, vamos dar um espaço de 6 meses entre um e outro. Não, às vezes vem um gigante atrás do outro. Às vezes vem uma luta atrás da outra. Você está saindo de uma luta, vem outra. Tá? E aí como é que a gente fica? A gente fica como Davi ficou. A gente fica cansado, a gente fica abatido, a gente fica exausto. E aí é que entra o valor da comunhão. Eu tenho meditado muito sobre isso, né? Nesse período de pandemia em que a gente não tem podido se reunir, eu fiquei pensando muito nisso, que a igreja, ela não é a mensagem que é pregada no domingo, a igreja não é o louvor que é cantado no domingo, a igreja não são as orações que são levantadas no domingo, a igreja é a comunhão, a igreja é a reunião daquele grupo de pessoas que professa os mesmos valores, que professa a mesma fé. A nossa igreja tem tido uma experiência muito agradável, muito gostosa. Nós temos o grupo do Zap e nesse período em que nós ficamos aí, né, dentro do distanciamento social, tem sido uma alegria tremenda para mim como pastor dessa comunidade querida. Tem sido uma bênção para mim poder ver ali no grupo do Zap a comunhão em ação. É um irmãozinho, uma irmãzinha que entra ali, olha, eu queria pedir oração por fulano de tal, tá passando um momento difícil. E o pessoal se junta e ora. Eu quero pedir oração por mim, eu estou me sentindo muito enfraquecida, estou num momento de luta, e aí vem aquele monte de gente, olha, querida, estou orando por você, estou lembrando de você, entra ali um joinha, né, um coraçãozinho, vamos orar, né, a mãozinha junta, como que dizendo, estou orando por você. E é isso que eu entendo que acontece nesse texto, que esse texto quer ensinar para a gente, que há momentos na vida que a gente vai estar muito cansado da batalha, né? Há momentos na vida que nós estaremos exaustos da batalha, né? Isso com certeza vai acontecer com você. E aí, se você tem uma comunidade de fé, eu quero que você saiba que você pode contar com ela. Então, eu tenho pensado na beleza que é a comunidade de fé, né? Talvez muitas pessoas não entendam o papel da igreja. Eu vejo muita gente dizendo, para que ir na igreja
se Deus está em todos os lugares? É uma pergunta legítima, muito interessante. Para que ir à igreja se eu posso adorar a Deus em casa? Sim, você pode adorar a Deus em casa, você pode fazer uma oração a Deus em casa, mas você não pode ter comunhão sozinho. E a igreja é isso. A igreja é essa comum união. A igreja é essa comum união de pessoas embebidas, encharcadas no amor de Cristo. A igreja é esse ajuntamento de gente que professa a mesma fé, que acredita nos mesmos valores e que cuidam uns dos outros em amor. Então veja a importância da igreja. Eu poderia dizer, principalmente para a minha comunidade, que é com a qual eu convivo, que graças a Deus, durante esses meses todos de pandemia, a gente está aí para retomar os cultos, mas durante esses meses todos de pandemia, a nossa igreja manifestou, né, a sua força, a sua saúde, a sua grandeza na comunhão, apesar do distanciamento social. Não deixamos de orar uns pelos outros, não deixamos de nos apoiar. Então, quando um gigante estava indo para derrubar um dos nossos, tinha um dos nossos valentes ali intercedendo, interferindo e entrando para ajudar. Quantas vezes nesse nosso grupo do Zap nós não pudemos ver ali pessoas dizendo: eu quero agradecer pelas orações porque a luta acabou, eu quero agradecer pelas orações porque o inimigo foi vencido, eu quero agradecer pelas orações porque eu já me sinto fortalecida, fortalecido. Então é isso, essa é a beleza da igreja, né? A gente precisa cada vez mais acreditar numa igreja que tenha essas características, né? De que o pastor não seja o super-herói da comunidade, a celebridade da comunidade, o guru da comunidade, né? Então, nesse exército valente, onde Davi era o rei, ele não fazia tudo sozinho. Às vezes Davi estava lá abatido e exausto e os seus valentes, os membros do seu exército, iam lá lutar por ele. E a igreja não pode ser diferente. A igreja precisa desses muitos valentes, né? Dessas muitas valentes, mulheres valentes, que lutam, que pelejam em oração, que batalham em oração, né? Uns pelos outros. A oração que nós fazemos pelo outro é uma forma de amá-lo, é uma forma de nós estarmos conectados com ele. Então, olha que beleza, né? Esse exemplo do exército do rei Davi, né? De um exército que, logo no comecinho do texto ali, eles chegam para Davi e dizem: ó rei, não venha mais para as batalhas com a gente, né? Vai que você morre, a gente está vendo aqui que você vem para a luta, que você luta com a gente, mas vai que você morre, nós vamos perder o nosso líder. Então olha a preocupação deles, né? Mas Davi estava ali, mas não estava sozinho. Então eu acho que esse é o momento para dizer, né, eu posso ser obrigado pelo apoio que a minha comunidade me dá como pastor, por vários gestos onde eu, né, e minha família podemos sentir o amor, o cuidado, o zelo, o carinho, né, da comunidade para com o pastor e a sua família pastoral, né? O carinho, né, dos membros da igreja para com os membros do conselho da igreja. Nós da Igreja Menonita temos essa visão, né, do sacerdócio universal de todos os crentes. Na nossa igreja, o pastor não é celebridade, o pastor não é mais importante do que ninguém, o pastor não é o chefe da tribo, não, o pastor é um guia. O pastor é alguém que aponta uma direção, que caminha junto com essa comunidade de fé, né? E com uma única finalidade, que é a glória do nome de Deus, né? Essa é a nossa intenção. Então, a nossa igreja tem uma arquitetura, uma estrutura diferenciada. Ela tem um conselho, e o pastor até participa desse conselho, mas o pastor definitivamente nas igrejas menonitas,
ele não é, ou pelo menos não deveria ser, a figura central, o chefe da tribo, né? O líder da tribo. Não, ele é um guia, ele é um orientador, né? Ele é ele faz o papel do servo mesmo, que é o bom pastor, que o papel é servir a comunidade, né? É isso que precisa ser feito. Então há uma grande lição para nós nesse texto, na medida em que nós entendemos, então, que, primeiro, nós enfrentaremos não um gigante, mas vários ao longo da nossa caminhada. E a outra coisa é que há momentos, assim como Davi fez, há momentos que nós vamos enfrentar alguns dos nossos gigantes sozinhos. Há tarefas que nós, muitas vezes, vamos precisar fazer sozinhos. Davi derrotou um gigante sozinho, né? Mas não pense você que todas as suas lutas, que todas as suas batalhas você vai precisar enfrentar sozinho. Se você é membro dessa comunidade de fé, você pode saber, né, que haverão outros irmãos, outras irmãs, outras pessoas, o seu pastor, né, que estará ao seu lado para te apoiar no momento da dificuldade, assim como Davi foi apoiado. Davi estava se sentindo abatido, se sentindo exausto, mas ele teve ali a sua comunidade, essa sua comunidade de fé, o apoiando, né? O livrando da morte. E é isso que nós precisamos fazer uns pelos outros. Então, falando especificamente para vocês que são da minha comunidade, que são da nossa igreja, né? Eu falo isso porque tenho provavelmente outras pessoas assistindo que não são da nossa comunidade, mas para você que é da nossa comunidade, eu quero dizer que vocês sigam firmes no que vocês têm feito, de amparar uns aos outros, de cuidar uns dos outros, porque essa é a verdadeira fé, essa é a verdadeira igreja, a igreja cujo valor está na comunhão, no fortalecimento que nós podemos dar uns aos outros, e não apenas num culto, né, gente? Eu fiquei pensando muito no culto, no como os cultos se repetem. Os cultos são sempre a mesma coisa, né? Começa com uma oração, aí tem um louvor, depois tem aviso, aí tem um número especial, aí tem coleta da oferta, aí tem mais louvor, uma mensagem e acabou. Mas é todo domingo a mesma coisa. A cerimônia é sempre igual. Mas será que é isso que é ser igreja? Será que a igreja de verdade não é nós fortalecermos a comunhão dos membros para que eles se transformem num tecido robusto, num tecido forte, que nada vai rasgar com facilidade, né? Eu acredito que igrejas centradas exclusivamente na figura do pastor, principalmente do pastor celebridade, acabam se transformando num grande perigo, né? Porque diz a Bíblia que ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Olha lá, né? Agora, e se a comunidade for um tecido forte, né? Se tiver uma comunhão forte, não há nada que a derrube, não há nada que vá prejudicá-la, né? Então, pense nisso, que você se sinta, né, abençoado de poder fazer parte desse grupo de valentes, desse grupo de pessoas que zela pela vida uns dos outros. Então, essa é uma palavra direcionada especificamente à nossa comunidade, né? Mas você que nos ouve pela primeira vez, pense nisso também, né? Pense em qual modelo de igreja que você quer. Uma igreja onde você é parte do todo ou uma igreja onde você é apenas plateia, onde você está lá simplesmente para assistir uma cerimônia bem elaborada por meia dúzia de pessoas, né? No meu entender, isso não é igreja. A igreja é esse envolvimento, é essa comunhão, é essa participação de todos, né? Porque é isso que faz diferença. É o que a gente viu aqui no texto. Davi era o líder daquele exército, mas ele não resolvia tudo sozinho, né? Ele tinha os seus valentes, aqueles que estavam ali na frente de batalha
lutando para que a vitória fosse de todos, que é isso que nós queremos, uma comunidade forte para que a vitória seja vitória de todos. Então, todas as vezes que nessa união de Davi com o seu exército, Israel era vitoriosa, todos em Israel ganhavam, né? Então, era uma batalha vencida que fortalecia todos. E para mim é esse o modelo de igreja no qual eu acredito. Então, que você possa meditar nessas palavras, que você possa se ver nessa situação. Primeiro, de que você vai enfrentar muitos gigantes, não vai ser um só, mas que você não precisa fazer isso sozinho. De que você tem as suas irmãs e os seus irmãos na fé, os seus irmãos, as suas irmãs e os seus irmãos em Cristo, que podem caminhar com você, que podem dividir o peso com você, que podem rir com você, que podem chorar com você, como diz a palavra, porque é um texto que claramente nos aponta que a comunhão é a coluna central da igreja. A comunhão dos irmãos e a nossa comunhão com Cristo. É isso que significa ser igreja. Na minha opinião, se não for assim, nós não temos ali uma igreja. Nós temos ali um evento que, uma meia dúzia de pessoas participam diretamente e depois uma grande plateia que se limita muitas vezes a cantar junto, seguindo alguém. Então, acho que vale a pena a gente pensar nisso, no quanto a comunhão nos fortalece, no quanto a comunhão faz de nós pessoas mais preparadas para os embates e para as lutas da vida no dia a dia, Então, eu espero que essa palavra traga paz, traga consolo, traga fortalecimento ao seu coração, que você se sinta fortalecido por saber que não está sozinho, se sinta fortalecido por saber que o seu rei está ao seu lado, que Jesus está ao seu lado, que você se sinta fortalecido de saber de que a sua comunidade está do seu lado, que os seus irmãos e suas irmãs estão do seu lado. E aí que a gente entende o valor do pertencer a uma igreja. Que o pertencer a uma igreja não é pertencer a uma religião, não é participar de um evento de cunho religioso, espiritual, mas fazer parte de uma igreja é fazer parte de um corpo onde todos os membros são importantes e onde uns cuidam dos outros. Há paz nisso, há muita força nisso. E o meu desejo é que você entenda isso e que você possa desfrutar disso, tá bom? Então, reflitam, pensem a respeito disso. E eu quero terminar, como é uma mensagem de domingo aqui, para minha comunidade, que hoje é domingo, então amanhã começa a segunda-feira e às vezes é uma segunda, uma terça, uma quarta, uma quinta de luta. Então nós vamos já fazer uma oração para que todos vocês saiam dessa mensagem aqui fortalecidos no Senhor para enfrentar o gigante que vier, viu, gente? Não interessa se vem um, se vem 5, nós seremos mais do que vencedores em nome de Cristo Jesus. Vamos orar. Pai amado, obrigado por essa linda lição que o Senhor nos deixa ali no livro de 2 Samuel. Obrigado por essa lição do valor da comunhão. Obrigado por essa lição que nos alerta para o fato de que a vida é cheia de lutas, é cheia de grandes inimigos e que nós precisamos estar preparados para isso. Obrigado por essa palavra que nos ensina que nós não estamos sozinhos, que nós temos o Senhor como exemplo, assim como Davi foi exemplo para Israel. De que o Senhor disse que o Senhor venceu o mundo, que nós teremos aflições, mas que a gente pode acreditar, porque nós também vamos vencer, porque o Senhor venceu e o Senhor está a nos liderar. Obrigado a Deus, porque esse conhecimento traz paz, traz alento, traz calma ao nosso coração. A gente se sente fortalecido por saber que nós não estamos sozinhos. Principalmente não estamos sozinhos, porque podemos contar uns com os outros.
como comunidade, nós os que sabemos os nomes uns dos outros, nós podemos lutar uns pelos outros, nós podemos interceder uns pelos outros, nós podemos abraçar um ao outro, nós podemos acolher uns aos outros, nós podemos rir e chorar uns com os outros. Obrigado por essa beleza, por essa coisa linda que é a igreja. Obrigado por esse tecido forte que, no fundo, é o que a comunhão nos dá, nos torna. A comunhão nos torna um tecido forte contra os embates da vida. E nós somos gratos ao Senhor. Nossa fé no Senhor nos leva sempre que nós estamos em oração a dizer que nós confiamos no Teu poder. E por isso que nesse momento nós pedimos que o Senhor caminhe conosco ao longo dessa semana. Nós humildemente pedimos que o Senhor nos guarde do mal, que o Senhor nos livre das artimanhas dos homens maus, que o Senhor nos livre dos perigos desta vida. Acima de tudo, que o Senhor nos dê a força necessária para derrotarmos os gigantes que se coloquem diante de nós. Dá-nos a força, dá-nos a sabedoria, coloca ao nosso alcance os recursos necessários para que nós possamos sobrepujar as batalhas, as lutas e os gigantes que porventura nela apareçam. Livra-nos, ó Deus, de tudo aquilo que é maligno, cobre-nos com teu sangue, dá-nos a tua proteção. Seja, ó Pai, o Senhor mesmo, o nosso refúgio e a nossa fortaleza, como diz a palavra. Por todas estas coisas, Pai, nós agradecemos ao Senhor, nós louvamos ao Senhor em nome de Cristo Jesus. Amém. Que o amor de Deus o Pai, que as ternas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo sejam sobre as nossas vidas, sejam sobre a vida de toda a tua igreja que se reúne debaixo do teu nome, agora e para todos sempre. Amém. Gente, obrigado aí de me acompanhar nessa mensagem. Eu estou fazendo umas mensagens um pouco mais curtinhas, né? Mas em breve nós vamos nos ver na igreja, então é muito provável que a gente vai fazer uma lista daqueles que desejam vir. Muito provavelmente nós vamos ter nessa volta aí alguma coisa em torno de 20 pessoas apenas na igreja, mas nós queremos fazer um retorno cuidadoso, um retorno responsável, não queremos que ninguém, do grupo de risco se exponha desnecessariamente, Mas nos vemos também na obrigação de atendermos aqueles que já se encontram decididos a voltar para os cultos presenciais, a matar saudade uns dos outros, É um tempo que a gente precisa estar preparado, as coisas estão voltando aí vagarosamente. Queira Deus que no Brasil a gente não tenha aí uma segunda onda, então, se Deus quiser, se tudo correr bem, nós vamos retomar a normalidade, nosso país precisa disso. Quem quiser nos acompanhar, na quinta-feira nós temos uma live, você pode entrar lá no Facebook da Igreja Evangélica Menonita de Campinas, tá fácil de achar, e se você der um seguir lá, você será avisado de todas as mensagens que nós colocarmos e será avisado também das lives que nós fazemos toda quinta-feira, às 9 horas da noite, falando sobre espiritualidade e saúde emocional, tá bom? Então nós nos vemos por aí, que Deus derrame graça, bondade e misericórdia sobre a vida de todos vocês, que Deus abençoe a cada um de vocês. Meu muito obrigado, fiquem com Deus, até a próxima.